Fala galera, Gustavo aqui e hoje eu quero te mostrar 3 ações que ficaram para trás aí na corrida de preços da nossa bolsa de valores. Uma delas você com certeza já conhece e as outras duas provavelmente não. Mas são ações de um setor que está extremamente aquecido hoje em dia no nosso país e que por isso tem aí um grande potencial de valorização. E eu já quero logo te avisar que se você quiser se aprofundar mesmo nos detalhes sobre cada uma dessas empresas, eu vou deixar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário o link para você baixar um relatório completinho com todas as informações que você precisa saber para ter uma análise aí bem fundamentada e assim você conseguir tomar a melhor decisão possível para os seus investimentos. E a primeira empresa de hoje é a nossa queridinha Petrobras. É uma empresa que desde 2016, quando teve uma reformulação aí iniciada pelas investigações da Operação Lava Jato, tem conseguido aí melhorar os seus resultados, atualizando procedimentos que eram muito arcaicos e também focando aí toda a sua atenção naquelas linhas de negócio que são as principais dentro da empresa. E nessa busca constante por diminuir o endividamento da empresa e aumentar o retorno sobre o capital investido, o tal do ROIC, além das inúmeras melhorias operacionais que já foram executadas e também daquelas que ainda estão em andamento, a venda de ativos não prioritários com certeza é uma das coisas mais fundamentais para a empresa conseguir atingir a sua meta de redução da desalavancagem e assim conseguindo levantar montantes relevantes para o seu caixa e também deixar o seu balanço muito mais leve. E desses ativos, o mais relevante é o parque de refinarias de combustível que a empresa tem espalhado em todo o país, que está avaliado em aproximadamente 83 bilhões de reais por metade da sua capacidade operacional. E sobre isso tem um ponto extremamente importante que eu preciso te avisar, que é que o nosso Congresso Nacional, composto aí pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, está tentando atrapalhar essa negociação da Petrobras, porque eles alegam aí que para a empresa conseguir vender algum ativo dela, teria que ter uma autorização do Congresso, que é uma coisa que não faz muito sentido. Na verdade, o que está escrito na lei é que para realizar uma venda que mude o controle da empresa mãe, que no caso seria a Petrobras, aí sim precisaria de uma autorização do Congresso. Mas como a Petrobras está focada apenas em vender subsidiárias, então não tem essa restrição, ela pode seguir aí o seu processo normalmente e foi por isso inclusive que o Supremo Tribunal Federal, o STF, nessa última semana decidiu a favor da Petrobras continuar com esse processo de venda, que é uma notícia extremamente animadora para os seus investidores. E vale pontuar que essa venda das refinarias não é o ponto mais importante da tese de investimento em Petrobras, e sim os resultados consistentes e as melhorias operacionais que a empresa já vem entregando há algum tempo, conseguindo aí atingir níveis de preço da extração do petróleo comparáveis com os principais produtores do mundo, que estão aí predominantemente lá na região do Oriente Médio. Inclusive, nesse relatório que eu estou disponibilizando para você aí embaixo na descrição, tem até uma estimativa de quanto que a ação da Petrobras pode subir, considerando os níveis de preço atuais, tanto do petróleo quanto do dólar, que são dois fatores extremamente importantes na geração de receita da Petrobras. Eu tenho o PETR4 na minha carteira. E você? Me responde nos comentários se você tem também ou se você não gosta dessa empresa, se você acha que não vale a pena. E já aproveita também para dar aquela apertada no botão de like e assim me ajudar com o algoritmo do YouTube. E agora vamos entrar aí no setor de construção civil e falar um pouco sobre as duas ações que têm um enorme potencial de valorização para 2020 ou mais provavelmente para 2021. E aqui eu acho importante, antes de mais nada, eu te explicar como é que funciona mais ou menos esse segmento da construção civil, porque ele na verdade é uma cadeia bem complexa que a gente consegue dividir em 3 grandes segmentos para ficar um pouco mais fácil o entendimento, que são eles: a cadeia montante, que contempla o fornecimento de matéria-prima e de insumos primários. A gente tem também a cadeia principal, que é composta por construção, equipamentos, materiais, insumos secundários, e também a cadeia jussante, que eu não sei se é assim que se fala, mas eu acredito que sim,
que seriam os serviços, o comércio e acabamentos. E, em geral, esse é um segmento puxado pela cadeia principal, com o segmento de construção puxando aí a demanda de todos os demais segmentos. Então, conforme as obras vão avançando nos canteiros, o fluxo de recursos dos demais segmentos também acaba aumentando por consequência. E se a gente for parar para pensar, até mesmo um projeto simples aí de apenas um prédio pequeno tem um nível de complexidade bastante alto, com uma porção de detalhes que precisam ser contemplados, né? Por isso, esse é um negócio que tem ciclos muito longos, que geralmente acabam levando aí alguns anos para serem finalizados. Então, as construtoras acabam fornecendo grandes quantidades de recurso de forma antecipada para poder alimentar toda essa cadeia fornecedora de insumos, buscando uma rentabilidade no projeto lá no longo prazo daqui a alguns anos. E justamente por ter esse ciclo bastante longo, a taxa de juros é um componente assim muito importante nos projetos das construtoras, porque é justamente ela que vai assegurar se um projeto vai ser rentável ou não, comparado com o custo do dinheiro que a construtora vai ter ao longo do tempo aí de investimento do tempo desse projeto. Por isso que ela é essencial de ser analisada no estudo de viabilidade de um projeto e também na continuidade das suas obras. E nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, tanto a demanda quanto a oferta de obras na construção civil estão bem favoráveis se a gente for olhar para o potencial financeiro desses projetos. Porque com a taxa de juros no patamar atual, o custo de captação de dinheiro de quem executa essas obras foi bastante reduzido, assim também como o custo de compra, de financiamento desses imóveis para as pessoas físicas, para o público em geral, principalmente quando a gente está falando de imóveis residenciais. Esse custo para o consumidor final também caiu bastante ao longo dos últimos anos. Porque se a gente for parar para pensar, com juros a 13%, uma família que não era autorizada pelo banco a financiar um imóvel de, digamos, 300 mil reais, hoje com a Selic a 2% ao ano e os juros do financiamento imobiliário no patamar aí de 6% mais ou menos, essa mesma família agora consegue financiar esse imóvel de cerca de 300 mil reais, respeitando aquele teto de comprometimento de apenas 30% da renda mensal da família. Inclusive, isso daí gerou um baita de um aumento na quantidade de pessoas que agora tem acesso, consegue comprar um imóvel. Fato que pode ser visto com maior clareza até se a gente for olhar para o indicador antecedente do mercado imobiliário feito pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, que é uma medida do volume de alvarás concedidos na cidade de São Paulo, que é da onde eu estou falando com você, que é o local com maior volume de construções do país. Aqui a gente consegue ver, inclusive, que mesmo no período de paralisação da pandemia, esse indicador continuou subindo. E eu tô te falando tudo isso porque eu quero te mostrar o seguinte: quando o assunto é construção civil na Bolsa de Valores, geralmente vai vir aí à nossa mente o nome de algumas incorporadoras, como Cyrela, EZTEC, MRV. Porém, uma coisa que muita gente não sabe ou não se atenta é que o setor mesmo de construção civil tem cerca de 20 empresas listadas na nossa Bolsa de Valores, sendo que 6 fizeram um IPO aí em 2020, mostrando novamente o momento bem forte que esse setor está vivendo. Inclusive, eu vou listar algumas aqui, separadas em 3 segmentos de atuação diferentes, que é bem possível que você nem sabia que eles existiam. A gente tem, por exemplo, o fornecimento de insumos primários, composto aí principalmente por siderúrgicas. Temos também o setor de comércio e serviços, com lojas de construção, corretoras de imóveis, e também uma das empresas que a gente vai falar hoje, que é a Mills, companhia que faz a locação de equipamentos pesados para a construção civil. A gente tem também o segmento de finalização e acabamento, com a Duratex e a Porto Belo, que é a segunda empresa que a gente vai falar hoje, que faz aí revestimentos cerâmicos e porcelanatos. E todas essas empresas que eu te mostrei aqui se beneficiam desse aquecimento no setor de construção civil, sendo que cada uma delas é aí a referência no seu segmento, justamente por isso que são as empresas que estão na nossa Bolsa de Valores. Então vamos começar falando aí sobre a Porto Belo, código PTBL3, uma ação ordinária.
A Portobello é a maior fornecedora de revestimentos cerâmicos e de porcelanato para o setor da construção civil na América Latina. É uma empresa que foi fundada em 1979 e está listada na nossa bolsa desde 2008. Atualmente é uma companhia que possui 2.600 colaboradores e está estruturada em 4 frentes de negócio. O Portobello, que é a responsável pela operação industrial e pelo atendimento ao mercado B2B, do inglês Business to Business, ou seja, uma revenda multimarcas para construtoras, para outras empresas, para exportação, de negócio para negócio. Tem também a Portobello Shop, que é o segmento responsável pela administração da atuação varejista da marca, com 114 lojas franqueadas e 14 lojas próprias. Tem também a Pointer, que é a marca de design de revestimentos voltado para casas e ambientes comerciais, com atuação regional no Nordeste e fábrica em Alagoas. E por fim tem a Portobello América, que é a unidade de atuação da marca lá nos Estados Unidos, que é o principal mercado internacional da empresa. A Portobello também possui 4 fontes de receita diferentes, sendo que 3 delas estão no mercado local e uma delas no mercado exterior. E um ponto bem legal de ressaltar aqui é que ela não tem uma concentração muito grande em nenhuma dessas 4 fontes de receita. Você pode ver aí na sua tela agora que elas são todas muito parecidas, em torno aí de 25% cada. E aí, a frente de engenharia é a venda direta a obras de construção civil, acompanhada de uma equipe técnica da própria Portobello para atender as especificações de cada projeto. A Portobello Shop, como eu já falei, é a frente de venda direta aos consumidores, que é feito aí nas lojas expositivas da empresa, com apresentação de catálogos, coleções lançadas periodicamente, é mais voltada para o segmento comercial e residencial. A revenda é a distribuição dos revestimentos para lojas de materiais de construção multimarcas, sendo aí o maior meio de distribuição geográfica dos produtos da Portobello. E as receitas de exportação têm predominância de venda dos produtos nos Estados Unidos por meio de escritório e fábrica instaladas no local. E se a gente for lembrar lá das diferentes cadeias que estão dentro do setor de construção civil, a Portobello faz parte tanto da cadeia A Montante como também da cadeia Jusante. Em termos de desempenho financeiro, a empresa apresenta resultados estáveis, sem grandes oscilações na sua linha de receita aí durante os últimos anos. Mesmo com todas as oscilações do mercado imobiliário, a empresa conseguiu mostrar resiliência, principalmente porque, como eu te falei, a receita dela é dividida em 4 partes, que são todas muito bem distribuídas. E as perspectivas futuras para essa receita são bastante otimistas, né? Justamente por conta de todo esse aquecimento do setor de construção civil. Um ponto de atenção aqui é a grande oscilação da margem EBITDA dessa empresa, muito influenciada por conta dos preços dos insumos atrelados ao câmbio, que acaba corroendo a margem quando a gente tem uma desvalorização muito grande do real, que é justamente o que aconteceu aí, se você parar para pensar, nos últimos anos. Além disso, cerca de 85% do endividamento dessa empresa é em dólar, o que acaba gerando uma instabilidade nos resultados financeiros, apesar de ser apenas um efeito contábil, além da empresa ter um hedge natural, ou seja, uma proteção natural, que é justamente a parte da sua receita que também está atrelada ao dólar. Olhando agora um pouco para a dívida dessa empresa, o montante total de endividamento dela permanece estável, indicando aí uma geração de caixa suficiente para financiar todas as suas operações, mesmo com a forte variação que ela teve na relação dívida líquida sobre EBITDA. A Portobello está subindo aí pouco mais de 4%, contra uma queda do Ibovespa de 17%. E se você quiser entender se esse momento atual é favorável, né, é uma oportunidade para você entrar em PTBL3, dá uma olhada naquele relatório esperto que eu deixei aí para você. Agora falando sobre a terceira e última empresa do vídeo de hoje, a Mills, código MILLS3. E também mais uma coisa, se você ainda não deixou seu like nesse vídeo, esse é o momento perfeito para você fazer isso. Pronto, agora podemos continuar. A Mills é uma companhia criada na década de 50 que presta serviços para o segmento de construção civil e infraestrutura. Ela é a maior companhia da América Latina em termos de locação de plataformas aéreas
e a maior fornecedora de soluções de engenharia no Brasil. E atualmente a companhia segmenta sua atuação em duas áreas. O rental, que é justamente quando ela aluga os seus próprios equipamentos para outras empresas usarem, e aí pode ser em segmentos de logística, de agronegócio, de indústria, tudo o que precisar ela pode alugar esses equipamentos para essas empresas. E a área de construção. Nessa área de negócio, o foco da Mills está aí nos grandes projetos de engenharia. Mas em 2019, mais de 80% das receitas da Mills vieram justamente do segmento de rental, que demonstrou variação na margem, justamente por conta do efeito cambial, mas teve resiliência nas linhas de receita. A Mills, como é uma prestadora de serviços exclusivamente no cenário doméstico, ela apresentou uma retração significativa da sua receita, do seu EBITDA e das suas margens ao longo do período aí de 2016 até 2018, auge da crise do setor de construção civil aqui no Brasil. Porém, sob a ótica do endividamento e da alavancagem da empresa, a Mills está posicionada aí de uma maneira mais conservadora que a Porto Belo, que opera com uma relação de dívida líquida sobre EBITDA anual de aproximadamente 3 vezes. A Mills passou a adotar uma dinâmica mais conservadora a partir de 2016, mantendo recursos em caixa superiores ao total das dívidas, ou seja, tem o tal do endividamento negativo. Assim como a Porto Belo, a Mills se enquadra na cadeia a montante, suprindo necessidades de construções na parte de máquinas e equipamentos. Desse modo, o bom momento da construção civil pode beneficiar as operações da Mills. Uma diferença significativa que a gente tem entre a Mills e a Porto Belo é justamente a exposição que ela tem às grandes obras de infraestrutura lá da área dela de construção, que ficaram aí atrasadas, depois desse efeito da pandemia ao longo de 2020. No ano, as ações da Mills recuam 44%, enquanto o Ibovespa cai aí os já mencionados 17%. De novo, se você quer entender melhor se esse preço atual é uma oportunidade de investimento para você, dá uma olhada lá no relatório da Levante. E aí, você tem alguma dessas 3 ações na sua carteira? Me conta aqui embaixo nos comentários. Eu tenho apenas a Petrobras na minha, PTR4, já que eu estou dando mais preferência ultimamente para o investimento em fundos. Mas depois desse relatório vou também olhar com um pouco mais de carinho para essas duas oportunidades no setor de construção civil. Muitíssimo obrigado por você assistir até agora, e por mais que esse vídeo não seja uma recomendação de investimentos, eu acho que vale a pena você pelo menos usar as informações que eu te passei aqui hoje para refletir um pouco aí sobre algumas oportunidades de investimento que acabam ficando fora do mainstream, São pouco faladas aí pela grande mídia, pelos gestores, pela galera maior aí do YouTube, então é bom para você ficar de olho também. Se quiser também um contato mais próximo, é só me seguir lá no meu Instagram para a gente poder bater um papo e conseguir tirar todas as suas dúvidas. E não esquece de deixar aquele like aí no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum dos próximos conteúdos. É isso aí por hoje e tchau!